Um mestre deve guiar seus alunos, ajudar eles a crescer e acreditar em quem eles podem se tornar. Mas o mestre também pode falhar, pode exigir demais, projetar seus próprios sonhos e, sem perceber, acabar destruindo aqueles que mais queria ensinar. Em Kung Fu Panda, talvez nenhum personagem tenha feito isso mais que Shifu, porque, às vezes, o verdadeiro vilão de uma história não é quem luta no final, mas quem talvez nunca tenha percebido tudo que causou, já que desde muito antes de um Leopardo das Neves aparecer na sua porta, Shifu já era alguém traumatizado. Ainda na infância, quando tinha apenas 3 anos, ele era obrigado a esculpir e pintar talismãs que seu pai vendia, dizendo que podiam curar qualquer doença. Só que assim que os aldeões percebem que os talismãs eram falsos, eles precisavam fugir e sempre recomeçar em outro lugar, algo que se repetiu até os seus 12 anos, porque foi nessa idade que seu pai o levou até a entrada do Palácio de Jade e pediu para que ele ficasse sentado esperando. Ele disse que não demoraria e que em 5 minutos estaria de volta. Mas as horas se passaram, o dia escureceu e Shifu percebeu que estava sozinho, pelo menos até que uma porta se abrisse e Hugo o convidasse para entrar, sendo aos poucos ensinado ao Kung Fu, onde anos depois chegaria ao nível de professor. Essa partida do pai foi algo que Shifu não conseguiu esquecer, nem com golpes, técnicas ou anos de treinamento. Afinal, o abandono de pessoas tão importantes para nós tem um peso e pode causar revolta. Mas Shifu, apesar da mágoa, não reagiu com raiva, nem com um desejo de vingança. Ele reagiu com amor, porque depois de tanto treinar, quando se viu diante de um filhote que agora estava nos seus braços, ele precisava ser diferente do seu pai, um exemplo, uma inspiração e uma direção que ele mesmo ainda custava para seguir. E se antes era ele quem praticava, agora todo seu tempo e atenção era dedicados a ensinar o filhote. Ainda mais que seus golpes realmente pareciam especiais. Ele tinha habilidade e um potencial de realizar um sonho que talvez você almejasse mais do que ninguém. Não pelo pergaminho, mas pela grandeza que você tanto achava que precisava. Uma grandeza que você colocou sobre os ombros do filho e que parecia estar a uma aprovação de distância. Era só fazer ele treinar e um dia o destino também faria o seu trabalho. Como se a única coisa que importasse estivesse dentro de um pedaço de papel. Sua identidade, seu futuro e o orgulho de um pai que nunca demonstrava. Mesmo que treinamentos e promessas não fossem suficientes para convencer uma tartaruga que sabia que Tai Lung havia sido treinado errado. Ele tinha a força, a dedicação, a obsessão, mas não o controle e o equilíbrio. Coisas que também ainda faltavam em Shifu. Só que diferente de seu mestre que ficou em silêncio, Tai Lung preferiu agir, escolheu a revolta. Se sentindo abandonado pelo pai, que não só lhe deu as costas, como ainda ajudou a prendê-lo em uma cela por mais de 20 anos, sem nunca ter o visitado, como se fosse um verdadeiro monstro. E tudo bem que talvez Shifu não conseguisse fazer o velho sábio mudar de ideia, mas pelo menos uma palavra de incentivo ele podia ter dito ao Tai Lung. Essa apatia e frustração se tornaram cada vez mais presentes no mestre. Seus ensinamentos já não eram tão energéticos, e novos alunos não tinham a mesma atenção, mesmo que viesse de uma garotinha que havia acabado de ser adotada e só queria um pouco de cuidado, porque por mais que você diga "Você não é um monstro, é só uma menininha", isso não a impede de se sentir sozinha, mesmo fazendo de tudo para ser igual a você. Me desculpe, mestre, eu não sei o que deu em mim. Não voltará a acontecer. ela quer que se orgulhe dela. Eu me orgulharia se ela mantivesse a postura certa. Sua postura. Existe alguma outra? Para Shifu, o caminho era apenas reto. Curvas não deveriam existir, muito menos acidentes. Se você se esforça, você deve alcançar. Por isso, a cada vez que seu plano dava errado, mais irritado ele ficava. Como se acreditasse ter todas as peças na mão, quando talvez ele fosse o próprio adversário, seja transformando a tigresa em alguém como ele, ou lutando de forma incansável para que um panda gordo recém-escolhido como dragão guerreiro desistisse e desse lugar a outro. Afinal, ele nunca lutou, nunca deu um soco. Como ele poderia ter sido escolhido e seus 2 alunos mais preparados não? E isso é algo que até os mais próximos também não aceitavam. Palácio de Jade não é o seu lugar. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria daqui. Porque apesar de não conseguir impedir a tigresa de lutar conforme seu estilo, sua frieza e a forma como enxergava a luta como grandeza e destino mostravam que a influência de Shifu tinha muito peso. E não só nela, mas até aqueles que ele sequer queria ensinar. Eu só fiquei porque achei que se alguém pudesse me mudar, seria o senhor.
o maior professor de Kung Fu de toda a China. E essa fala do Po diz bastante sobre como o Shifu treinava seus alunos. E talvez explique por que nenhum até então conseguiu o pergaminho. Primeiro porque nenhum deles, incluindo o mestre, sabia exatamente o que significava ser um dragão guerreiro. Todos projetavam apenas seus próprios ideais. Eu sempre ouvi dizer que o dragão guerreiro consegue sobreviver meses apenas do orvalho de uma única folha de ginkgo e da energia do universo. Volta pra lá e diga que o verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Mestre, aquele panda não é o dragão guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Foi um acidente. E segundo, porque da forma como foram treinados, todos acreditavam que precisavam mudar para conseguir o prêmio, sendo que isso nunca foi um requisito. Você precisa sim treinar o corpo, a mente e o espírito, mas não precisa abrir mão de quem você é, de onde veio e muito menos precisa controlar todas as respostas, porque às vezes tudo o que precisa é olhar o mundo como uma simples sopa de macarrão. Ela te sustenta, te dá energia e pode ser especial, desde que você acredite. Não precisa passar dias e dias tentando escalar uma montanha, basta voar com fogos de artifício. Não é necessário saber todas as técnicas para confundir o adversário, basta usar tigelas. E por ver o Hugo ir partindo dando apenas um único conselho, dizendo para ele confiar no panda, que Shifu finalmente começou a entender que para formar um vencedor, às vezes basta deixar que ele siga sozinho, porque um simples incentivo pode ser suficiente para aqueles que já carregam o resto consigo mesmo. E talvez o mais triste nisso é ver que seu primeiro aluno, quando confronta, não quer destruir o vale, nem exterminar ninguém. Tudo que ele quer é que toda a luta de uma vida não tenha sido em vão. Por isso que na hora em que ele não vê nada além do próprio reflexo naquele pedaço de papel, ele praticamente não consegue se reconhecer. E não importa o quanto procure por algo escrito, a única coisa que Tai Lung enxerga é o seu próprio desespero e a sensação de que, além de perdido, talvez nada pudesse preencher esse vazio. Porque a verdadeira força e a paz só pode ser encontrada por aqueles que não lutam por ela. Eles apenas se entregam e acima de tudo acreditam, pois só eles podem trazê-la e ainda te ensinar a ser alguém melhor e se redimir pelos seus erros. Você é o dragão guerreiro. Você trouxe a paz a este vale e a mim. Obrigado. Porque nem mestres são a prova de falhas. Eles podem fazer julgamentos errados, de um pai para um filho, ou de um filho para um pai. E isso altera sua visão, e impede de ver além das próprias obsessões. Mas os verdadeiros professores, antes de ensinar, são dispostos a aprender. Talvez para algumas histórias, como a de Tai Lung, ele pode ser visto como um vilão. No começo da história do Po também, no crescimento da tigresa. Mas as histórias não terminam até que haja um ponto final. E Shifu não teve o seu com Tai Lung. Porque, como diria uma boda sábia, o início não define quem você é, mas o restante da sua história, quem você escolhe ser. E Shifu escolheu, deitado de frente para um panda, que a partir daquele momento se tornaria finalmente alguém digno de chamar de mestre. Um que ouve, que reflete, que confia nos seus alunos e que tem a humildade de reconhecer quando algum deles também podem te ensinar, porque seja pergaminhos ou amuletos, o que realmente importa é aquilo que não é necessário tocar para sentir, desde o sorriso de uma garotinha, as lições de um velho amigo, até todos aqueles que te mostram que o Kung Fu te salvou muito mais vezes do que apenas quando você era criança.